Enquanto Oda Nobunaga consolidava seu poder na província de Owari, enfrentando divisões internas e preparando-se para futuros desafios, um vizinho poderoso observava com ambições ainda maiores. O clã Imagawa, liderado por Imagawa Yoshimoto, não apenas dominava extensos territórios no Japão central, mas também nutria um plano audacioso: marchar até Kyoto e estabelecer o controle sobre o shogunato. Para Yoshimoto, Owari não era apenas um território vizinho, mas um trampolim essencial para sua ascensão à supremacia nacional. O clã Imagawa foi um dos mais antigos e poderosos do Japão durante o período Sengoku, com raízes que remontam ao final do período Heian. Descendentes diretos do clã Ashigaka, os Imagawa carregavam um prestígio significativo por sua conexão com a linhagem do shogunato. Seu território abrangia as províncias de Suruga, Totomi e mais tarde Mikawa, formando uma base sólida no Japão central. Durante o período Muromachi, o clã se destacou como defensores leais do shogunato Ashigaka, fortalecendo sua posição política e militar. No entanto, como muitos outros clãs, os Imagawa enfrentaram desafios internos e externos à medida que o período Sengoku mergulhou o Japão em uma guerra civil prolongada. A ascensão do clã começou com Imagawa Yoshitada, que consolidou o controle sobre Suruga. Após sua morte prematura, uma série de disputas sucessoriais ameaçou a estabilidade do clã. Foi Imagawa Udishika, pai de Yoshimoto, quem restaurou a ordem interna e estabeleceu um sistema administrativo eficiente que tornou o clã uma das potências regionais mais organizadas de sua época. Sob a liderança de Imagawa Yoshimoto, o clã atingiu seu apogeu. Yoshimoto expandiu os territórios dos Imagawa, anexando Mikawa e formando alianças estratégicas com os clãs Matsudaira e Takeda. Sua administração centralizada e seu exército bem equipado fizeram do clã Imagawa uma das forças mais formidáveis do período Sengoku. Imagawa Yoshimoto, o carismático líder do clã Imagawa, era uma das figuras mais influentes do seu tempo. Nascido em 1519, ele foi moldado por uma educação rigorosa e um profundo senso de dever samurai. Sua linhagem, descendente do clã Ashigaka, conferia-lhe não apenas prestígio, mas também a ambição de ocupar uma posição central na política japonesa. Yoshimoto cultivava a imagem de um governante refinado, combinando as virtudes do guerreiro e do estadista. Yoshimoto foi educado em princípios confucionistas e no budismo zen, o que moldou sua visão de liderança e governança. Ele acreditava no poder da ordem, tanto no campo militar quanto na administração civil. Como um patrono das artes, Yoshimoto valorizava a cultura e a erudição, projetando a imagem de um líder que buscava não apenas expandir seus domínios, mas também trazer estabilidade e progresso às suas terras. Mas apesar de ser um déspota esclarecido, para Yoshimoto, a força das armas era uma ferramenta indispensável para alcançar seus objetivos. Ele via o período Sengoku como uma oportunidade de ouro para se elevar ao topo do sistema político japonês e restaurar a ordem sob sua liderança. A maior ambição de Yoshimoto era marchar até Kyoto e assumir o controle do shogunato Ashigaka. Ele via nisso não apenas como uma forma de expandir seu poder, mas também como uma missão para restaurar a ordem do Japão, que há décadas estava fragmentado por guerras civis. Para alcançar esse objetivo, Yoshimoto começou a consolidar territórios e formar alianças estratégicas, como a união com os Matsudaira, clã este que futuramente ficaria conhecido como Tokugawa e os poderosos Takeda. O controle de Kyoto, a cidade imperial, não era apenas simbólica. Garantir a capital significava ter autoridade sobre os outros daimyos e estabelecer-se como o governante supremo do arquipélago. Yoshimoto sabia que isso o colocaria no mesmo patamar dos shoguns do passado, solidificando seu legado para gerações futuras. Yoshimoto era amplamente respeitado como um líder formidável e um estrategista habilidoso. Sua reputação era de um governante que combinava força militar com sofisticação cultural, diferenciando-o de muitos outros senhores da guerra de sua época. Ele era admirado por seus aliados, temido por seus inimigos e visto como modelo de liderança ideal para o Japão fragmentado. No entanto, essa reputação também veio com certa arrogância. Yoshimoto era conhecido por sua confiança excessiva em suas forças e alianças, o que às vezes o levava a subestimar adversários menores como Oda Nobunaga. Essa percepção de vulnerabilidade, combinada com seu desejo insaciável de conquista, acabaria sendo tanto sua maior força quanto sua maior fraqueza.
Yoshimoto se via como um homem destinado à grandeza. Ele acreditava firmemente que sua marcha para Kyoto era inevitável e que sua liderança traria ordem e estabilidade ao Japão. Imagawa Yoshimoto dedicou anos ao planejamento de sua ambiciosa marcha até Kyoto. A estratégia de Yoshimoto era meticulosamente elaborada, combinando força militar, alianças estratégicas e o controle de territórios cruciais ao longo do caminho. Contudo, a província de Owari, governada por Oda Nobunaga, apresentava-se como um obstáculo inescapável em sua rota para a capital. Yoshimoto mobilizou um exército formidável, estimado em cerca de 25 mil soldados, um dos maiores exércitos reunidos no período Sengoku. Essa força incluía samurais experientes, arqueiros, lanceiros e tropas auxiliares, além de um contingente considerável de armas de fogo, uma tecnologia que estava começando a mudar a natureza da guerra no Japão. Os Imagawa também se prepararam logisticamente para a longa marcha. Depósitos de suprimentos foram organizados ao longo da rota, garantindo que o exército tivesse acesso constante a alimentos, munições e outros recursos essenciais. A administração eficiente de Yoshimoto garantiu que sua força pudesse se mover com disciplina e eficácia, características que eram fundamentais para uma campanha de tal magnitude. Yoshimoto reforçou suas alianças com os clãs vizinhos para garantir apoio durante a marcha. O clã Matsudaira, liderado pelo jovem Tokugawa Ieyasu, desempenhava um papel essencial, fornecendo suporte militar e atuando como uma barreira defensiva contra ameaças vindas do oeste. A província de Owari era uma peça estratégica no plano de Yoshimoto. Para alcançar Kyoto, era inevitável que o exército Imagawa atravessasse o território governado pelo clã Oda, liderado por Nobunaga, que eram rivais históricos dos Imagawa. Yoshimoto via Owari como um território que precisava ser neutralizado rapidamente, seja por meio de conquista ou submissão, para evitar qualquer interrupção em sua marcha. O plano para Owari era direto e impiedoso. Yoshimoto pretendia invadir a província com força esmagadora, assumindo o controle de castelos estratégicos e subjugando os líderes locais. A força de Nobunaga era considerada pequena e inexperiente em comparação com os veteranos Imagawa, e por isso foi amplamente subestimada. Yoshimoto acreditava que a superioridade numérica e a reputação de seu exército seriam suficientes para garantir uma vitória rápida e decisiva. Subjugar Owari reforçaria a posição dos Imagawa como uma força intransponível, desencorajando qualquer oposição ao longo do caminho para Kyoto. O plano de Yoshimoto refletia sua confiança absoluta na força de seu exército e na fraqueza percebida dos Oda. Essa confiança, porém, levava a um excesso de otimismo, desconsiderando o potencial de resistência que Nobunaga poderia oferecer. Para Yoshimoto, Owari era um obstáculo menor, que seria facilmente superado antes de se concentrar em seus objetivos maiores em Kyoto. No entanto, enquanto os Imagawa marchavam com suas forças imponentes, Nobunaga preparava-se para desafiar não apenas o plano de Yoshimoto para Owari, mas também sua visão de supremacia. A marcha para Kyoto, que deveria ser o ápice das conquistas de Yoshimoto, estava prestes a ser interrompida de forma dramática em Okehazama, onde Yoshimoto enfrentaria toda a fúria e sagacidade de Oda Nobunaga.